E estamos ao vivo agora no Instagram. Bom dia novamente. Estamos transmitindo essa rádio, né? Esse programa pela Rádio Belém FM. A Rádio Belém pode ser baixada, um aplicativo para Android. Também temos como escutar no iOS, nos computadores. No link da bio você pode ter acesso a como escutar a rádio. Nós temos programação diária nessa rádio, né? Hoje ao meio-dia nós temos um programa que se chama Encontro com Deus. Temos várias programações. Hoje à meia-noite nós temos um outro programa maravilhoso, Madrugada com Deus, com o nosso pastor Josué de Castro. Então vocês precisam acessar a nossa rádio. Nós estamos ao vivo no Instagram, vai subir no YouTube e na nossa rádio Belém FM, que é uma rádio vinculada aqui com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, com o presidente, né, nosso presidente regional, pastor Josué de Castro, presidente nacional, pastor Ezequias Silva. A gente manda aquele abraço ao vivo aqui no Instagram e a gente dá, né, um bom dia para cada um que acordou hoje, dando pressão ao sol, já com essa premissa do dia, entendendo que precisamos dar, né, esse tempo a Deus, que Deus, a gente está indo buscar na fonte o conhecimento de Deus para que a gente possa ser edificado e transformado. Nosso programa se chama ATT, nós aprendemos, nós transformamos o que temos dentro da gente, a gente é transformado e depois a gente transborda, né, a gente vai transbordar na vida das outras pessoas. Amados, antes de começarmos, para a gente aquietar o nosso coração, né, muitos lembretes, vamos fazer uma pequena oração para que a gente possa tranquilizar nosso espírito e pedir para que Deus coloque seus anjos em volta da gente, que essa palavra edifique nosso ser. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, a gente lhe pede agora aqui, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito para receber a sua palavra hoje, Senhor. Que ela nos transforme de verdade, que ela edifique para que a gente possa viver segundo a sua sabedoria. Nós lhe pedimos isso, Senhor, já crendo que o Senhor vai colocar seus anjos em volta e que toda a distração vai sair agora e a gente lhe pede e já crê nisso, em nome do santo do Senhor Jesus. Amém! Vamos lá, a gente gosta de fazer um relembrando. Olha como passa a hora. Já é 7h46, 7h46, hoje é dia 8/11. Amados, ontem a gente leu, hoje é dia 8, ontem dia 7 a gente leu ontem, né, Provérbios 7. O que a gente, né, leu ontem? Eu sempre gosto de dar uma pincelada no que a gente falou para que a gente interiorize isso, né? Então, a gente falou, né, Salomão ontem em Provérbios 7 falou, né, que dá um forte alerta sobre os perigos da tentação e da sedução, né? Provérbios, lembra que eu falei para vocês que Provérbios é dividido em 3 partes? A primeira parte é um convite à sabedoria, é do 1 ao 9. Amanhã a gente encerra esse convite da sabedoria. Amanhã é o que eu mais gosto de falar. Ele é bem curtinho, mas ele é bem comprido em explicação, o capítulo de amanhã. Então, do 1 ao 9, a sabedoria está nos fazendo um convite diário para que a gente seja mais sábio, e ela vai nos entregando algumas ferramentas e vai fazendo com que a gente entenda onde a gente está também, né? Do 10 ao 24, ele vai passar os drives mesmo, tipo, o que eu tenho que fazer? Bom, eu já entendi que eu sou tolo numa área, que eu sou inexperiente noutra, que eu sou sábia noutra. O que eu tenho que fazer para nivelar isso tudo? Então a gente vai aprender isso depois. E daí, depois do 24 ao 31, são o modo de viver das pessoas que são sábias. E esses são as três divisões que tem, né, em Provérbios. Lá ontem nós falamos também para guardar as palavras da sabedoria como um tesouro, né, e mantê-las como um sinal no coração. Lá estava dizendo, né, grave na tábua do seu coração, para você gravar de verdade, que fica como se fosse uma tatuagem de verdade, para que você mantenha todo o conhecimento gravado dentro de si. Esse capítulo 7 também, ele nos mostrou que a gente tem que cuidar com as palavras de lisonja, os elogios, né, exagerados. A gente tem que cuidar com aquela boca que pode trazer sedução e engano. Que a gente seja vigilante, né? Para que a gente possa de verdade entender tudo o que está acontecendo e a gente não cair nos anzóis, né? Vamos ver que tipo de anzol o inimigo está colocando na nossa frente. Então a gente precisa ser vigilante, né? E como é que eu posso aplicar aquilo que eu aprendi hoje, né? A gente ter
como que eu vou aplicar isso, Janice? Eu li, eu vi que eu não, né, eu tenho que cuidar com a boca que traz palavras de sedução, que eu tenho que guardar as palavras no meu coração, mas como é que eu posso aplicar? Então, é tendo discernimento, né? Força para resistir. Então, quando eu tenho força para resistir às tentações e consigo enxergar que isso que está na minha frente é uma tentação que não vem de Deus, e eu consigo resistir, eu estou aplicando, eu estou vivendo a palavra. Então é simples assim. A gente acha que às vezes não, é uma coisa diferente, não tem que ser mais que não, é simples assim, é eu viver atento às coisas, né? E a gente vai ler agora então Provérbios 8, hoje é dia 8, Provérbios 8. Hoje a gente vai ter a participação do diácono Bruno Trovão, que vai falar um pouquinho sobre a nossa vigília. Daqui a pouco ele está aqui conosco. Vamos lá em Provérbios 8. Provérbios 8 fala sobre a excelência da sabedoria. Vamos lá, 8:1. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando, né? Naquela época as cidades eram sitiadas, né? Elas tinham aqueles muros que rodeavam a cidade e a única entrada eram os portões. Então por isso que fala, né, que a sabedoria está lá na porta, quer dizer, todo mundo que fosse entrar ou sair do lugar teria que passar pela sabedoria. E a sabedoria sempre faz um convite, né? Até falou lá no 1, né? Que a sabedoria grita. A sabedoria, ó, 1:20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Quer dizer, ela está acessível a todos. Todo aquele que gostaria de ser mais sábio, ele tem acesso à sabedoria. E por onde que eu começo a ter esse acesso, né? Olhando a palavra de Deus, abrindo minha mente para novos conhecimentos. Quando eu abro minha mente para novos conhecimentos, eu vou começar a acessar a sabedoria, né? E aonde que eu devo guardar? No meu coração. E o meu coração na Bíblia é na mente, né? Que é o lugar onde a gente guarda as emoções. Então, vamos lá. Então, aqui está dizendo que a sabedoria é acessível a todos. Foi isso que a gente leu até agora. 8:4. E para vocês, homens, que eu clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendo a prudência, e vocês tolos, entendo a sabedoria. Olha só, o ingênuo aqui quer dizer que é aquele inexperiente, aquele que está iniciando a sua vida, né? Aquele que está começando a buscar a sabedoria, ele ainda não tem a sabedoria. E quando fala aqui, e vocês tolos, entendam a sabedoria, o tolo, ele já tem o conhecimento, mas ele não aplica. O tolo é aquele assim que ele é muito extremista. Ah, eu sou 880, aquele que fala esse tipo de coisa, né? Ah, eu sou assim mesmo e não mudo. Essa pessoa está sendo tola, porque ele está se firmando no seu próprio entendimento. A gente já leu isso. O tolo, a gente costuma dizer que o tolo é amigo da vara, né? O tolo está sempre sendo repreendido porque ele não quer mudar, ele é extremista. Então não sejamos tolos. Então às vezes a gente pensa, poxa, mas eu faço sempre assim. Mas a gente não pode ser tão arrogante e orgulhoso que não possa entender que pode ter uma ideia melhor do que aquela que a gente faz. Então que não sejamos tolos. Então ele está falando aqui, ó. No 4, é para vocês homens que eu clamo. Quem que está clamando? A sabedoria. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos entendam a prudência e vocês tolos entendam a sabedoria. Aqui a prudência, já começamos a falar de prudência e sabedoria, daqui a pouco a gente vai distinguir elas. 6. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. O que é reto? É o justo, é o prudente, é o balanceado. Porque a minha boca proclamará a verdade, e meus lábios detestam a maldade, a impiedade, né? 8. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que clamam o conhecimento. Ó, a sabedoria está dizendo assim, ó. A sabedoria está dizendo para nós assim, ó. Se você me tiver, eu não minto, eu não agrido, eu sou piedosa, eu não sou maldosa. Então, se a gente tiver sabedoria, a gente vai ter as qualidades da sabedoria, né? Quem que deve buscar sabedoria? Aqueles que estão nesse caminho, né?
que são os tolos, os ingênuos, aqueles que, né, até o sábio entende que ele não é o sábio suficiente para não buscar mais a sabedoria. Então aqui, vamos continuar aqui. 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Olha só, quando fala aqui a sabedoria, parece uma pessoa, né? Mas é mais ou menos assim que a gente tem que imaginar. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Isso quer dizer que tem uma relação de intimidade, que não tem como ter sabedoria se eu não tiver prudência. Então, eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, ela tem, né, a sabedoria e a prudência, eles têm bom senso. Aí, 13, esse é um capítulo, né, um versículo que a gente conhece muito. O 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca de coisas perversas. Eu quero voltar aqui e falar um pouquinho sobre prudência e sabedoria, só porque a gente... entrou uma ligação aqui. Oh, meu Deus. Ele tá ligando no meu telefone. Estamos ao vivo e ao vivo é assim mesmo, né? Nós estamos aguardando o diácono Bruno Trovão, tá chegando aqui, tá ligando e a gente tá ao vivo e chegou a ligação, mas tá tudo bem. Vamos falar aqui, ó. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho do conhecimento e dos conselhos. Vamos só entender o que é a prudência, o que é a sabedoria? A prudência, amados, a prudência é a habilidade de agir com cautela e discernimento. E a sabedoria, ela vai além dessa prudência, além dessa cautela. A sabedoria, ela é a capacidade de aplicar um conhecimento. É diferente uma coisa do que a outra, né? Por exemplo, a prudência, é com a prudência que a gente aplica a sabedoria de forma prática. Então, a prudência é como, por que eu vou fazer? A sabedoria, na verdade, é por que eu vou fazer, e a prudência é como eu vou fazer. Por exemplo, nas finanças, né? Nas finanças, a sabedoria vertical, que é a sabedoria de Deus, nos ensina que nós devemos honrar a Deus com nossas finanças e evitar a ganância. A prudência é criar um orçamento. Então, a prudência é a parte prática, é como eu vou fazer. Por exemplo, na minha saúde, a gente sabe que o nosso corpo, por sabedoria, né? Pela sabedoria de Deus, a gente sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e a prudência é nós cuidarmos da nossa alimentação, a gente fazer aquilo que tem que ser feito de forma correta. Então, a sabedoria é o porquê eu faço as coisas, e a prudência é como eu faço as coisas, né? Então, essa é a diferença. Então, quando diz assim, ó, que eu, a sabedoria, moro com a prudência, quer dizer assim, eu, né? Eu, a sabedoria, vou dizer o porquê tu vai fazer as coisas, e eu, a prudência, né, vou dizer como. Então, tá explicando o como e o porquê. Vamos continuar. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas, né? O temor do Senhor, então, não é ter medo do Senhor. O temor do Senhor é ter extremo respeito ao Senhor. Quem que consegue ter extremo respeito ao Senhor, às coisas de Deus, aquilo que está escrito? Aquele que tem um coração sábio. E a gente já falou, aquele que tem um coração sábio. O coração sábio é aquele coração que tem fidelidade, lealdade, que tem amor, tem sensatez. Quem tem um coração sábio, né, tem a boca comedida, tem os pensamentos do alto. Então, essa pessoa que a gente está construindo, porque com o conhecimento de provérbios, a gente está construindo uma pessoa sábia. Então, a gente tem que pensar, o que eu estou querendo com isso tudo? Primeiro, melhorar o que eu tenho dentro de mim, para que eu possa transbordar outras coisas. E também aplicar outros conhecimentos na minha vida. E aí, ser mais próspero e sábio. Então, para quem eu estou construindo, primeiro tenho que construir uma pessoa que seja lavada com o Espírito Santo, né? Lavada com o sangue do Cordeiro, uma pessoa que tem o coração sábio, um coração fiel, um coração que vai ser leal, um coração amoroso. Quem tem esse coração tem a mente focada ao céu, que vai estar sempre pensando no alto, tem a boca comedida, sabe o momento de falar, sabe o momento de perguntar e de escutar a resposta. Então, esse é a pessoa que a gente está construindo, e
essa pessoa vai conseguir entender o que é o temor do Senhor, que é respeitar a lei dele, que é respeitar tudo que está aqui. E aí no 13, fechando, a gente diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala perverso. Então, quando você quiser agradar a Deus, além de temer a Deus, você vai ter que odiar aquilo que ele odeia. O que ele odeia, Janice? A soberba. Então, se tu tens um coração soberbo, que você tire essa soberba do seu coração. Peça para Deus: Senhor, me ajuda. Se eu não conseguir sozinho, Senhor, me ajuda. Eu não sei que caminho tomar para tirar essa soberba. E vai buscar na palavra de Deus. Vamos lá. 14. Meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, né? Fortaleza é poder, né? Então, olha o que a sabedoria está dizendo. O meu conselho é a verdadeira sabedoria. E eu sou o entendimento, minha fortaleza. Meu é o poder. Quem tem o entendimento das palavras tem a sabedoria, que está fechando aquele ciclo que a gente já falou. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Olha só, como é que, né, Salomão governou, né, por 40 anos. Israel foi a última vez que Israel, né, foi uma nação só, antes de ela ser dividida. Então, Salomão governou por 40 anos e ele teve um governo de muita paz, porque ele tinha muita sabedoria, né? A gente já falou sobre isso. Deus apareceu a Salomão num sonho, e quando ele tinha mais ou menos 20 anos, e perguntou: o que quer que te faça? E ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele governar por 40 anos de muita tranquilidade naquele povo, né? E com sabedoria ele adquiriu muitas riquezas. Lembra que a gente já falou que Salomão foi o homem mais rico que já existiu e mais sábio também? Lá em 1 Reis a gente já ouviu falar, né, que Salomão, tem lá em 1 Reis dizendo, Deus falando, né, que nunca houve um homem mais sábio que Salomão e nunca haverá. Então a gente está pegando as regras de Salomão para a gente adaptar na nossa vida. E olha só, aqui está dizendo que por meio de mim, da sabedoria, os reis governam, os príncipes decretam justiça, e por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra, por meio de quem dá sabedoria. Vamos lá, 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, né? O caminho de retidão, o caminho reto. E sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Então aqui está dizendo aqui, esse aqui a gente fala do pedágio do pecado, esse aqui é a resposta, né, da sabedoria para quem anda, né, com seus conselhos gravados no coração. Olha só, quando uma pessoa é sábia, o que está dizendo? Aqui não é a Janice, não é o pastor Ricardo, o pastor Josué que está falando. Aqui a Bíblia está dizendo assim: amados, vai ser dotado de bens aqueles que amam a sabedoria, e vai ser cheios dos seus tesouros. Esse é o resultado de quem é sábio. Agora vamos ao 22. O Senhor me possuía no início da sua obra. Olha só, aqui está falando que a sabedoria, já vou dar uma introdutória aqui, porque ele é bem extenso e eu vou ler todo para que a gente não perca o contexto. Aqui está falando que a sabedoria estava com Deus no momento que Deus criou tudo, porque a sabedoria é Deus. Então nós vamos chegar nessa conclusão no final, vamos lá. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu já estava lá. Quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo.
Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha o fundamento da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença e divertindo-me no seu mundo habitual. E achando alegria junto aos filhos dos homens. Olha só. Então, sabedoria foi arquiteta, né? Da criação. A sabedoria, né? Deus é sabedoria. Então, aqui a gente consegue entender que essa sabedoria de Salomão, ela de verdade veio de Deus, né? Ela, né? Todo livro que está na Bíblia, ele foi um livro, né? Escrito a partir da vontade de Deus. E aqui está dizendo, eu estava com Deus antes mesmo de existir o mundo. Então, aqui é para a gente entender que a gente deve buscar a sabedoria. E, amados, tudo que eu faço é do tamanho da minha sabedoria. Então, eu tenho que entender. Né? Se essa sabedoria foi capaz de arquitetar o mundo do jeito que ele é, o nosso corpo com todas essas células, tudo funciona de forma, né? Tudo que o homem ainda não estragou funciona de forma excelente, né? Então, se essa sabedoria é capaz de tudo, então por que a gente não vai acessá-la? Se eu tenho pouco hoje, se meu casamento não está bom, se meu emprego não está bom, se minha empresa não está boa, se eu não sou um bom funcionário, tudo que acontece conosco hoje é fruto daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente plantou. Então vamos buscar frutos novos, precisamos melhorar a fonte daquilo que a gente está buscando. E a gente é resultado daquilo que a gente escolheu fazer. Se eu fico o dia inteiro na internet me intoxicando com aquele lixo que vem da internet, porque né, pouca coisa se aproveita da internet, né, da conversa fiada do YouTube, né, tem bastante coisas boas, mas ele vai entregando a agenda mundial, não é para entregar as coisas boas, é para entregar só as coisas ruins. Então a gente tem que cuidar e vigiar. Então nossa sabedoria hoje é a partir daquilo que a gente tem. Então a gente tem que buscar uma fonte nova. E aqui o convite é que todos os dias a gente vai buscar essa fonte. Isso talvez até pareça um sacrifício para alguém. Ai, mas eu gosto tanto de ouvir um videozinho. Não, amados, a gente é resultado das nossas escolhas. Vamos lá no 32, que hoje a gente tem um convidado especial e daqui a pouco eu vou chamar ele. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeite. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Aqui tá falando, ó, feliz é aquele que me ouve. O ouvido, lembra? É uma janela da nossa alma, uma porta da nossa alma, né? É na alma que a gente guarda as emoções. Então, normalmente, né, o conhecimento entra pelo ouvido ou pelos nossos sentidos, ou nosso olfato, nossa visão, nossa audição, né? Então, olha aqui, ele está dizendo, feliz é aquele que ouve, aquele que abre as portas da alma para o meu conhecimento, né? Vigiando dia após dia. Então, perceba, a gente não tem que orar e vigiar, a gente tem que vigiar e orar. Vigiando, vigia varão, vigia varoa. Vamos olhar o que a gente está olhando, né? Cuidando, passando, ouvindo, né? Vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida. A gente viu lá, Provérbios 1 fala. Mais dias mais longos e paz, é uma promessa, né? Mais dias longos e paz, é a promessa de que tem a sabedoria. Então, tá dizendo aqui, ó, pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Fale aí agora, sozinho, você mesmo, diga assim, eu vivo com o favor do Senhor. Tome posse disso. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos que odeiam a sabedoria estão aceitando, né? A gente não tem como estar no meio do caminho. Ou a gente está buscando a sabedoria, ou a gente está buscando ficar na nossa tolice. Todo dia acorde querendo buscar a sabedoria. Todo dia acorde buscando aquilo que nós temos, as regras de Deus que a gente tem aqui, né? Então, seja sábio, utilize o teu dia, todos os dias Deus dá um sopro novo de vida para que a gente seja mais sábio. Então, faça isso, querido, faça isso. Nós vamos fazer uma pequena oração aqui.
porque nós estamos encerrando agora o 8º e a gente vai encerrar a transmissão, mas lá na rádio e no YouTube nós vamos continuar, vamos ter aqui nosso convidado, hoje nós temos convidado especial, Bruno Trovão, diácono, vai falar sobre a nossa vigília. Amanhã temos vigília, olha, crente que não vai na vigília não sabe o que está perdendo. Amanhã às 23 horas, dia 9, temos a nossa vigília. Agora vamos aquietar o nosso coração para fechar o Instagram, aqui vamos fazer uma oração. Hoje é sexta-feira, início de um final de semana, e a gente vai pedir que Deus vá à frente de tudo que vai acontecer nesse final de semana. Então aquieta sua alma, vou fazer uma pequena oração aqui e aí a gente vai continuar na nossa rádio. Senhor, Pai querido, Pai amado, nós somos gratos pela Tua palavra que nos guia e nos ilumina, Senhor. Que essa sabedoria que vem de Ti seja a nossa direção em cada passo e que possamos viver com um coração sincero e dedicado ao Teu propósito, Pai amado. Que a Tua voz, Tua verdade, a Tua graça seja um alicerce das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar um coração prudente, um coração que odeia aquilo que o Senhor odeia e que ama aquilo que o Senhor ama, meu Pai. Que cada dia, ao buscarmos a Tua sabedoria, sejamos transformados, moldados e renovados, vivendo para transbordar a Tua luz na vida daqueles que a gente ama, Pai querido. Que nossas escolhas sejam justas e equilibradas, que nosso caminho seja reto e a nossa fé seja inabalável, para que possamos honrar o Teu nome em tudo que fazemos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém. Amanhã, Provérbios 9, 7h30 da manhã, a partir de 7h30 da manhã estamos aqui, vamos ler Provérbios 9, forte amanhã a gente fecha o primeiro ciclo de Provérbios, amém? Fiquem com Deus, quem está no YouTube, no Instagram, vamos encerrar e vamos continuar na nossa rádio.